Mais uma vez, é um grande prazer poder transmitir a palavra de Deus à prezada Igreja de Deus. Meus prezados amigos, é com imenso prazer que eu vos convido a acessar o nosso canal para examinar as palestras que estão sendo colocadas nele. São palestras maravilhosas, são mensagens importantes para o povo de Deus nos últimos dias. Nós iremos mais uma vez poder partilhar a mensagem do sábado. Estamos comentando, lendo os livros de Ellen G. White, a Bíblia, com respeito à forma de se guardar o sábado. E aqui nós iremos saber se realmente nós estamos guardando o sábado como Deus pede, como Deus manda, certo? E nesse momento nós iremos orar ao Senhor, pedir suas bênçãos para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Querido Pai Celestial, ó meu Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua bondade, Senhor, em não nos deixar em trevas, na escuridão. Obrigado por fazer brilhar em nossos corações, na tua igreja, a mensagem do repouso do sábado de Deus. Agora abençoe teu povo, Senhor, tua igreja, para que essa mensagem seja aceita, seja crida por aqueles que são sinceros. Em nome de Jesus, amém. A paz de Deus, com os meus prezados amigos e irmãos, iremos dar continuidade no estudo do sábado. Em Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, Ellen G. White vem falando com respeito aos patrões. Vamos ver o que ela fala com respeito ao patrão e ao empregado. Sempre que possível, os patrões deverão conceder aos empregados as horas que decorrem entre o meio-dia da sexta-feira e o começo do sábado. Dá-lhes tempo para preparação, a fim de poderem saudar o dia do Senhor com sossego de espírito. Assim procedendo, não sofrerão nenhum prejuízo, nem mesmo quanto às coisas temporais. Então, o patrão, Ellen G. White diz bem aqui, se possível, ela fala se possível, certo? Sempre que possível, ele deve liberar seus funcionários a partir do meio-dia da sexta-feira, para que esse funcionário também chegue em casa, descanse. Com certeza esse patrão, ele tem alguém na casa dele fazendo comida. Com certeza ele tem alguém na casa dele cuidando da casa. E muitas das vezes esse funcionário ele não tem ninguém na casa dele cuidando das coisas. E ele vai ter que chegar, limpar a casa, ele vai ter que ainda preparar um pão, ou fazer um bolo, ou comprar as frutas para comer no sábado, vai ter que passar roupa, então ele vai ter que fazer muitas coisas. Então, se ele liberar esse funcionário às 5 horas da tarde, ele não vai ter tempo de fazer essa preparação. Então, sempre que possível, a palavra de Deus diz que o patrão deve fazer essa graça. E ele não tomará prejuízo. Ele será ainda mais abençoado por Deus se ele conceder essa folga aos seus funcionários. Ellen G. White diz assim, Testemunhos Seletos, volume 3, 23, antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico deve desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Então, tanto a mente como o físico deve desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Porque muitas vezes o cidadão, ele não trabalha de pedreiro ou carpinteiro, ou ele não trabalha usando o corpo, trabalha no escritório, né? Muitas vezes ele acha que pode ficar até o sábado resolvendo algumas questões de compra e de venda de negócio, por achar que está simplesmente usando a mente. Mas a palavra diz que tanto a mente como o corpo devem desembaraçar-se. Antes do pôr do sol, a mente deve estar descansada, deve estar agora buscando as coisas de Deus. É correto cozinhar e esquentar o alimento no sábado? Aqui é onde também tem muita polêmica, porque hoje
os nossos pastores, eles ensinam que não é pecado cozinhar no sábado. Outros dizem que não é pecado esquentar a comida. E aí virou uma confusão. Então, nós iremos saber dentro da Bíblia, do Espírito de Profecia, se realmente pode esquentar comida ou pode cozinhar no sábado. Certo? É a palavra de Deus que vai nos responder. E se a palavra de Deus nos responder que sim, tá sim. E se disser que não, é a palavra de Deus. A gente não pode questionar e ir contra Deus do céu, porque senão as coisas não vão bem para o nosso lado. O livro de Êxodo, vamos começar por Êxodo, capítulo 35, o versículo 2 e o versículo 3. 6 dias se trabalharás, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Pronto. Olha, a nossa igreja tem uma explicação para isso. Quando vai pregar para os protestantes lá fora, os nossos pastores têm uma explicação. Qual é a explicação? Eles dizem, não, aqui está dizendo para não cozinhar, foi para aquele tempo. Porque naquele tempo, para fazer um fogo, tinha que esfregar uma pedra na outra pedra, tinha que pegar 2 pedaços de pau e esfregar um no outro. Então era tão difícil fazer um fogo, era como se fosse construir uma casa. Irmãos, aqui não diz isso, certo? A palavra não diz isso. A lei do sábado, o mandamento do sábado é um mandamento. Isso aqui não é lei de Moisés. Isso aqui não foi cravado na cruz. É a lei de Deus, escrita com o próprio dedo de Deus, é o mando de Deus. E aqui está dizendo para não cozinhar no sábado. Certo? Aqui não está dizendo para não fazer fogo. Aqui está dizendo para não cozinhar. Aqui não está dizendo que não é para fazer o fogo. Se fosse para fazer o fogo, diria, não farás um fogo. Mas aqui está dizendo, não cozinhar no meu santo dia. Certo? Ah, quer dizer que agora a gente vai comer frio. Olha, irmão, durante 40 anos o povo de Israel não comia frio. A comida não era feita na sexta-feira. Deus disse, olha, se tudo que tu quiser assar no fogo, assai. Tudo que tu quiser cozinhar no fogo, cozinhai. Porque no sábado tu não deve assar nem cozinhar. Durante 40 anos o povo de Israel não fazia comida na sexta-feira. O maná, assava os bolos, cozinhava para no sábado comer. Quer dizer que nós somos melhores do que o povo de Israel. Quer dizer que eles, era assim, Deus estabeleceu uma norma de santidade para eles e para nós é diferente. Para eles era uma medida e para nós é outra medida. Não, irmãos. De maneira nenhuma. Nós iremos examinar mais profundamente esse texto, dentro do Espírito de Profecia, para saber o que ele fala com respeito a esse texto. Ellen White diz assim, embora a preparação para o sábado deva prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é o dia por excelência da preparação. Por intermédio de Moisés, disse o Senhor a Israel, amanhã é um repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Êxodo 16, versos 23. Espalhava-se o povo e colhia o maná e em moinho o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. Número 11:8. Tinham, pois, alguma coisa que fazer, a fim de preparar o pão que lhes era enviado do céu. E o Senhor lhes ordenou que os fizessem na sexta-feira,
o dia da preparação. Agora, Ellen G. White, isso aqui nós estamos lendo Patriarcas e Profetas, vou já dar a fonte, Patriarcas e Profetas. Olha o que ela diz mais. Deus exige que seu santo dia seja observado hoje, de maneira tão, olha a força de expressão, tão sagrada, como no tempo de Israel. Era permitido cozinhar no sábado? Não. Era permitido assar no sábado? Não. E ela diz mais ainda que deve ser ainda mais observado, com mais santidade, do que no tempo de Israel. Ela diz hoje. Aqui é onde a adventista vai queimar no fogo, vão se perder. Porque a palavra de Deus diz que durante 40 anos o povo de Israel não guardou o sábado. Eles eram desobedientes. Eles pisavam o sábado. E hoje nós adventistas estamos fazendo a mesma coisa. Não querem guardar o sábado do Senhor. Ela continua. A ordem dada aos hebreus deve ser considerada por todos os cristãos como um mandado de Jeová. A ordem que Deus acaba de dar bem aqui para não cozinhar no sábado, com respeito ao sábado, é um mandamento para todo adventista do sétimo dia. A não ser que o adventista não seja um cristão. Deve fazer-se do dia anterior ao sábado um dia de preparação, a fim de que tudo possa estar em prontidão para as suas horas sagradas. Em caso algum, devemos permitir que nossas ocupações usurpem o tempo santo. Ela continua. Deus determinou que se cuidasse dos doentes e sofredores. Cada semana, durante sua longa peregrinação no deserto, os israelitas testemunharam o tríplice milagre, destinado a impressionar-lhes o espírito, com a santidade do sábado. Ela continua. Uma dobrada quantidade de maná caía no sexto dia, nada caía no sétimo. E a porção necessária para o sábado conservava-se fresca e pura, enquanto qualquer quantidade que se deixava de um dia para o outro, em outra ocasião, se tornava imprópria para o uso. Ellen G. White diz bem aqui, que o israelita não era permitido comer uma comida requentada de um dia para o outro. Não era permitido. Mas ela diz bem aqui que no sétimo dia, Deus abençoava que aquela comida não fazia mal ao povo de Israel, que era feito na sexta-feira. Muitos adventistas chegam e dizem assim, não, irmão, mas meu papai é tão velhinho e ele não pode comer comida fria. Irmão, pois compre manga, compre banana, dê esse velhinho. Entendeu? Dê fruta a eles. Ellen G. White ainda diz ainda que nós devemos tirar pelo menos um dia por semana para jejuar. Já que não quer fazer um jejum sem alimento, faz com frutas. Já que você não quer fazer a torta para você comer no sábado, cozinhar arroz ou feijão, então você pegue e você compre as frutas, você compre as bananas, compre maçã, compre abacate, compre melancia, faça os pão, compre os bolos, e você no sábado vai comer uma alimentação, porque ela ainda diz ainda que no sábado devemos comer uma alimentação diferente. Diferente. Eu me batizei em 1994 na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos em 2017. Nós estamos em novembro de 2017. Nunca na minha casa eu acendi um fogo. Iniciei comendo alimentos cozidos na sexta-feira, depois descobri que era melhor comer frutas. Então hoje, na sexta-feira, eu compro pão,
No sábado como melancia, como as frutas, dou um descanso ao meu organismo, dou um descanso à minha mente, para o meu intestino reiniciar uma semana com todo vigor. Vamos continuar mais ainda esse texto. Nós estamos lendo Patriarcas e Profetas, página 296. Vamos ler Patriarcas e Profetas, página 408. Logo depois da volta ao deserto, ocorreu um caso de violação do sábado, sob circunstâncias que os tornava de uma culpabilidade peculiar. O anúncio do Senhor de que deserdaria Israel despertara um espírito de rebelião. Alguém do povo irado, por ser excluído de Canaã e decidido a mostrar seu desafio à lei de Deus, atreveu-se a uma transgressão declarada do quarto mandamento, indo apanhar lenha no sábado. Ela continua: durante a permanência no deserto, fora estritamente proibido acender fogo no sétimo dia. A proibição não se estendia à terra de Canaã, onde muitas vezes a inclemência do clima tornaria necessário o fogo. Mas no deserto, o fogo não era necessário para aquecer. Patriarcas e Profetas, página 408. Nós estamos enrolando aqui o texto. Então aqui Ellen G. White mostra alguma coisa que a Bíblia não mostra. É por isso que nós devemos amar o Espírito de Profecia. É por isso que a gente deve crer no Espírito de Profecia. Ele é uma lente que te ajuda a compreender melhor algumas coisas que você não vai compreender na Bíblia. Então aqui vem mostrando que durante o deserto, os 40 anos no deserto, era estritamente proibido acender fogo no sábado. Por quê? A região era quente. Mas Ellen G. White diz bem aqui que lá na terra que eles entraram, em Canaã, diz que muitas das vezes o clima era muito frio e ali era permitido acender fogo no sábado. Era permitido acender fogo no sábado. Trazendo para os nossos dias aqui, eu moro no Maranhão, perto do Piauí. É uma região tão quente, se você pegar uma comida, botar no meio do sol, pois vai ferver. Tão quente. Então, não há necessidade de eu acender fogo no sábado. Ellen G. White aqui mostrando bem aqui que algumas vezes o clima levava o povo a ter uma necessidade porque Deus mandou. Deus falou, pode. Ellen G. White está dizendo para Patriarcas e Profetas. Mas não era todo o tempo. Ela diz bem aqui que não era todo o tempo, toda a época. Aí ela diz algumas vezes. Durante todos os 40 anos do deserto, recordava-se semelhante ao povo a sagrada obrigação do sábado, pelo milagre do maná. Contudo, mesmo isto não os levava à obediência, se bem que não se atrevessem a uma transgressão tão franca e ousada como a que recebera assinalada punição. Havia, entretanto, grande frouxidão na observância do quarto mandamento. Ellen G. White diz que havia uma frouxidão muito grande com respeito ao quarto mandamento entre o povo de Israel durante o deserto. Da mesma forma como tem uma grande frouxidão entre nós, adventistas do sétimo dia hoje, com respeito à guarda do sábado. Ellen G. White, ela fala o seguinte, no livro Princípios de Vida, página 144, é um livro de nossa igreja. Esse texto está escrito em Revista Herald, 8 de maio de 1883. Ela diz,
Eu preferiria comer pão com água apenas, a correr o risco de quebrantar o quarto mandamento. Ela disse que preferiria comer pão com água. Ela diz: toda a preparação necessária para o sábado deve ser feita na sexta-feira. Ela diz: sábado de manhã, se a temperatura estiver fria, seja provida a sopa quente. Fora disto, toda a cocção seja evitada, como violação do sábado. Agora vamos ver aonde Ellen G. White morava, o local onde ela estava, que ela diz: se de manhã a temperatura estiver fria, ela diz: seja provida a sopa quente. Ou seja, a sopa deveria ser esquentada. Se naquela ocasião, ela fala de manhã, ela diz: fora disto, se esquentar, ela diz, é violação do quarto mandamento. Então, nós estamos vivendo aqui em alguns estados do Brasil. Nós sabemos que chega até nevar, chega até 6 graus durante o dia. Então, se realmente estiver nessas condições, então a sopa de manhã, se tu quiseres tomar aquela sopa, então seja provida a sopa quente. Mas não é para cozinhar, é para esquentar aquela sopa. Ela disse: mas se tu pegar agora meio-dia, for esquentar o feijão com arroz, ela disse: isso é violação do quarto mandamento. Irmãos, o recado está dado, certo? O recado está dado. Quem quiser continuar cozinhando, cozinhe. Eu digo, em nome de Jesus Cristo, vou seguir os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Até quando? O Senhor permitiu que seu povo Israel fosse escravo no Egito, porque não andaram em seus caminhos, mas o desonraram por suas contínuas transgressões. Lá, submetidos à opressão e dura servidão, não podiam guardar o sábado de Deus, e por sua prolongada convivência com uma nação idólatra, tornou-se confusa e corrupta a sua fé. A associação com ímpios e incrédulos exercerá a mesma influência sobre aqueles que creem na verdade presente. Ellen G. White diz que a mesma influência hoje, nosso convívio com os incrédulos, tem também despertado em nossos corações um espírito de rebelião contra Deus. Ela continua: a menos que mantenham o Senhor sempre diante de si. Ela diz: cada rejeição da luz endurece o coração e obscurece o entendimento. E dessa maneira as pessoas acham mais e mais difícil distinguir entre o certo e o errado, tornando-se mais ousadas em resistir à vontade de Deus. Se essa mensagem, se esses textos que nós estamos lendo bem aqui, for resistido logo de início, então pode esperar que o seu coração vai endurecer cada vez mais com respeito a essa mensagem e outras verdades. Mas se você ouvir essa mensagem, chegar em casa, colocar o seu coração, o seu joelho no chão, clamar a Deus que Ele perdoe, que Ele liberte, que Ele dê esclarecimento correto dessa verdade, que não lhe deixe endurecer o coração, você vai ver que Deus vai lhe abençoar e seu coração será aberto para outras verdades e outras verdades que Deus tem para ti. Ela diz: preparar um prato especial para o almoço. Orientação da criança 532. Não devemos no sábado aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição no sábado deve ser mais simples. Pronto, melancia, banana, mamão, frutas, pão, um bolo. Ela diz mais: sendo conveniente comer menos do que comumente, a fim de ter o espírito claro
e em condições de compreender os temas espirituais. A alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas, sem serem apreciadas, por estar a mente obscurecida, por um regime alimentar impróprio, por comer demais aos sábados. Muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. Então, se é pecado comer muito durante a semana, entorpecer a mente, que dirá no sábado? Então, durante o sábado, o povo de Deus, que vai receber o selo dos 144 mil, eles devem organizar uma alimentação mais simples, comer menos, não comer a quantidade que comia nos outros dias, né? Nem a qualidade de comida que come nos outros dias, para poder ter uma mente mais clara, para receber as bênçãos que Deus tem para dar ao seu povo nesse santo dia. Louvado seja Deus. Comer no sábado a mesma quantidade de alimento que ingerimos em um dia de trabalho está completamente fora de lugar. O sábado é o dia separado para adoração a Deus. E nele devemos ser de modo especial cuidadosos quanto a nosso regime alimentar. Estômago sobrecarregado significa cérebro embotado. Muitas vezes é ingerida tão grande quantidade de alimento no sábado que a mente se torna embotada e entorpecida, incapaz de apreciar as coisas espirituais. Está em Orientação da Criança, página 577. Então, meus irmãos, Deus quer nos preparar para recebermos o selo em nossas frontes. E a alimentação, a temperança, ela faz parte dessa preparação. Ellen G. White, ela diz lá em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 77, 78, 80, ela diz que a reforma para a saúde é o meio empregado por Deus para purificar sua igreja. Para purificar sua igreja. Então a reforma para a saúde, ela vai nos ajudar, nos preparar para recebermos a chuva cerúlea, para recebermos a chuva temporã, para recebermos o selo de Deus em nossas frontes, a passarmos pelo decreto dominical, a reforma para a saúde. Porque muitos não comem carne, deixaram de comer carne, não comem carne, mas acham que pode comer 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento de uma só vez. Pode comer a quantidade que quer. Não, eu sou temperante, deixei de comer carne. Não. Temperança não é só deixar de comer carne. Temperança não é só deixar de comer arroz branco. Temperança não é só deixar de comer pão branco. A temperança é um equilíbrio em tudo, em toda a reforma para a saúde. Sem barulho ou confusão. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 257. Eles, a família inteira, chegam à mesa sem leviandade, barulho ruidoso e contenda. Não deve ser permitida em nenhum dia da semana. Mas no sábado, todos devem manter silêncio. Não devem ser ouvidas ordens em voz alta em nenhuma ocasião. Mas no sábado isso é completamente impróprio. Este é o santo dia de Deus, o dia que ele reservou para comemorar suas atividades criadoras, um dia que ele abençoou e santificou. Então os pais, o papai e a mamãe devem ensinar seus filhos a chegarem da igreja, a orar, trocar de roupa, né? Tomar um banho, vestir uma outra roupa, irem para a mesa com todo respeito, com silêncio, com reverência.
e ali comer o seu alimento. Não deve haver barulho nesse dia. Não deve haver correria nesse dia. Deve haver santidade do sábado nesse dia. A louça do sábado. Mensagens Escolhidas, volume 3, 258. Recomendamos a todos que não lave sua louça no sábado, se for possível evitá-lo, ela diz. Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia. Não é incoerente e sim apropriado que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. Vamos trabalhar em cima do texto. Olha, irmãos, vamos supor que você tem 5 pratos. São 5 pessoas na tua casa. Aí você está comendo. O irmão acaba de chegar. O que você tem que fazer? Lavar o prato para o irmão comer. Lavar o prato para o irmão comer. O irmão não vai comer no prato sujo. Certo? Não vai comer no prato sujo. Então, se você não tem um armário, se tem baratas, ratos, você, sexta-feira, pegue, outros dias que você tem que fazer, pegue um saco plástico, coloque tuas louças dentro, amarre, para você não ter o trabalho de estar lavando no sábado. Então, bem aqui, Ellen G. White coloca bem aqui, se for possível. Né? Ela diz que não é errado, é correto deixar para lavar só depois do sábado. Mas, se for necessário lavar nessas condições, Deus não vai se sentir ofendido. O serviço na casa de Deus. Deus ordenou que fosse construído um tabernáculo, onde os israelitas, durante seu jornadear pelo deserto, pudessem adorá-lo. Ordem do céu foram dadas para que esse tabernáculo fosse construído sem demora. Devido ao caráter sagrado da obra e à necessidade de pressa, alguns argumentaram que o trabalho do tabernáculo deveria ser levado avante no sábado, bem como nos outros dias da semana. Cristo ouviu essas sugestões e viu que o povo estava em grande perigo de cair numa armadilha, concluindo que seriam desculpados por trabalhar no sábado, a fim de que o tabernáculo pudesse ficar pronto o mais rápido possível. Veio-lhes a palavra: verdadeiramente guardareis os meus sábados. Conquanto a obra do tabernáculo devesse ser levada avante com rapidez, o sábado não devia ser empregado como dia de trabalho. Até mesmo a obra na casa de Deus deve dar lugar à sagrada observância do dia de descanso do Senhor. Mas o que é que nós olhamos? A gente vê que muitas igrejas nossas, dia de sábado ou sexta-feira à noite, o diácono, o cardiaconeiro estão lavando a igreja, né? Estão varrendo a igreja, estão arrumando o banco, estão pregando um prego onde que faltou de pregar. Deus diz que isso é transgressão do sábado. Então, o dia da preparação, antes do pôr do sol, as diaconisas devem ir para a igreja para lavar a igreja, para ornamentar a igreja, para arrumar a igreja, porque nesse dia é o dia da preparação e o sábado não se pode fazer nem mesmo o trabalho no templo, dentro da casa de Deus. Não se pode fazer. Está escrito em Meditação Matinal, página 110. Antigos conselhos sobre o sábado e as crianças. A casa de Deus é profanada e o sábado é violado pelos filhos de observadores do sábado. Eles correm pela casa, brincam, conversam
e manifesta o seu mau humor nas próprias reuniões em que os santos se reúnem para glorificar a Deus e adorá-lo, na beleza da santidade. O lugar que devia ser santo, onde devia reinar sagrado silêncio e onde devia haver perfeita ordem, asseio e humildade, torna-se uma Babilônia. E o lugar em que reina confusão, desordem e desleixo. Isto é suficiente para excluir a Deus de nossas reuniões e fazer com que se acenda a sua ira, para que ele não tenha prazer em sair com os exércitos de Israel, a fim de batalhar contra os nossos inimigos. Deus não quis dar vitória ao seu povo por isso. Irmãos, Ellen White diz: bem, acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não permitais que eles violem, pois vós mesmos o estáis violando. Se consentis que vossos filhos o façam, quando permitis que vossos filhos brinquem no sábado, Deus os considera transgressores dos mandamentos. Mensagem Colhida, volume 3, 257. Nós olhamos, Ellen White diz que a nossa igreja se torna uma Babilônia quando as crianças começam a correr dentro da igreja. Criança corre para lá, criança corre para cá, os pais dão biscoito por menino, as crianças vão comer biscoito dentro da igreja, criança está mastigando chiclete, colando chiclete nos bancos da igreja, criança está brincando e batendo dentro da igreja, estão pulando, estão chorando, esperneando. A palavra de Deus diz que Deus se retira dessa igreja e essa igreja se torna uma Babilônia. E Deus não pode abençoar essa igreja. É dever e obrigação dos seus pais levarem seus filhos para a igreja e colocar eles para sentar do seu lado. Mas a maioria dos pais, eles levam seus filhos para a igreja, botam seus filhos para sentar lá na frente da igreja e eles ficam atrás. Ou então os filhos vão lá para trás e eles ficam na frente. Lá eles ficam conversando, brincando e etc. Hoje nós olhamos dentro da nossa igreja, é uma Babilônia dentro das nossas igrejas. É uma confusão, é um cochicho dentro dos cultos de nossa igreja. Eu nunca gostei de me sentar, quando eu entrei na igreja adventista, eu tinha 21 anos de idade, mas nunca gostei de ficar onde estava a juventude, os jovens. Sempre gostei de me sentar ao lado dos mais velhos. Nunca gostei de conversar dentro da igreja. Gostei sempre de ouvir as programações ou ler a minha Bíblia. Então a Bíblia diz bem aqui que se torna uma Babilônia quando as crianças começam a correr e a pular dentro da igreja. Não podem brincar no santo dia de Deus. Não ser indiferentes às atividades das crianças. Orientação da criança, 533. Tenho verificado que no dia de sábado, muitos são indiferentes e não sabem onde estão os filhos, nem o que estão fazendo. Ellen White diz que muitos pais são indiferentes, não sabem onde estão os seus filhos e nem o que estão fazendo. Irmãos, muitos pais, a maioria dos adventistas do sétimo dia só sabe pregar o evangelho no sábado. O sábado é o único dia que adventista sabe dar estudo bíblico, distribuir livros, distribuir folhetos. É o único dia. Certo? É errado? Não é errado. Vamos já explicar. A maioria dos adventistas deixa os filhos em casa, pegam a Bíblia com o livro e falam que vão dar estudo bíblico. E os filhos ficam em casa, pulando, gritando, assistindo televisão. E os pais dizem que saem para pregar o evangelho e deixam os filhos em casa transgredindo o mandamento de Deus. Ou então eles ficam na casa dos vizinhos, não sabem onde estão. Uma vez eu cheguei numa cidade e nessa cidade tinha igreja adventista.
todo sábado à tarde, um grupo de jovens, de adolescentes, eles saíam, se reuniam no local, levava vários DVDs de filmes para assistir filmes de ação no dia do sábado à tarde. E os pais não sabiam onde esses filhos estavam. Pais, acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não consintais que viole o santo dia de Deus, brincando em casa ou ao ar livre. Vós podereis também transgredir igualmente o sábado, ao permitir que vossos filhos os façam. E quando consentis que eles perambulem, ou permitis que brinquem no sábado, Deus os considera transgressor do sábado. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara aqui. No sábado, nós devemos guardar os brinquedos das crianças. No sábado, nós devemos dar livros, Bíblia para os nossos filhos. É pecado entregar o folheto no sábado? Não. Mas que a gente pegue os nossos filhos e levamos conosco. Sábado de manhã nós vamos para a igreja, então sábado à tarde vamos dar estudo bíblico. Então vamos levar nosso filho conosco. Então vamos entregar folhetos? Vamos levar nossos filhos conosco. Porque sendo assim, ele não vai ficar em casa sozinho, ele não vai transgredir o sábado. Ellen G. White diz que nós não devemos deixar nossos filhos ficar perambulando, sem saber onde estão. Ou mesmo brincando com o carrinho, com bonequinha e etc. Deus nos considera transgressor do sábado quando nós permitimos que os nossos filhos brinquem no sábado. Que Deus venha nos abençoar, irmãos, que nós venhamos ter responsabilidade com a nossa família. E se a gente sair para pregar o evangelho à tarde, se a nossa esposa for ficar, então nossa esposa fica com as crianças, instruindo eles. Mas se você e a esposa forem pregar o evangelho, então leve as crianças. Leve todas elas. Certo? Por quê? Para que eles não fiquem brincando em casa ou para que eles não fiquem perambulando de casa em casa. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor, agradecer por Ele ter nos dado esses esclarecimentos, essa luz de como guardar o sábado e que nós venhamos deixar de transgredir o sábado se estamos transgredindo. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, ó querido Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos dado essa luz tão maravilhosa. A luz que nos mostra, Senhor, de como guardar o sábado. Pai querido, nos ajude, Senhor Deus, a nós e nossa família a guardarmos esse santo dia. Ajude-nos a não endurecermos o coração com respeito à Tua palavra, mas acatarmos, abraçarmos e assim, Senhor, a cada sábado, nós e nossa família, santificar este dia para entrar no Teu repouso. Em nome de Jesus, Senhor, amém.